Então, gente, vamos retornar, né? Em relação aí do cloasma, né? Da pigmentação da linha do abdômen, né? Da areola, da vulva, né? Eu já expliquei para vocês a semana retrasada, né? Na verdade. Não sei se vocês lembram da explicação, né? Mas eu expliquei para vocês. Mas uma outra mudança, né, que acomete, né, 50% das gestantes são as estrias, tá? Vocês sabem o que são as estrias? Não só as gestantes têm, né, mas principalmente a gestante aí durante a gravidez, ela desenvolve a estria. Não é porque estica a pele e... Ah, é como se rompesse alguma coisa lá e aí fica estria. Não sei explicar. Primeiramente, vocês sabem o que é a estria? Ah, não sei explicar, não. A estria, gente, ela se dá por um processo de cicatrização. Ela nada mais é do que uma cicatriz, tanto que ela parece uma cicatriz, né? Quando você cai, né, se machuca, e não tem ali um processo de cicatrização, né? Não tem ali uma casquinha, depois não fica ali uma cicatriz, porque o seu corpo entende que aquela região foi lesionada. Uhum, A sim. estria ali na barriga, enfim, seja onde for, é o mesmo processo, tá? É o processo de cicatrização. Porque o que acontece, né? Quando a pele, ela se estira demais, porque de acordo com o crescimento do útero, tem ali um estiramento, tá? Então, de acordo com que ela se estira, a gente tem a destruição das fibras elásticas e colágenas, tá? Que são presentes na pele. Então, né, com a ruptura dessas fibras, né, o corpo entende que aquela região foi lesionada. Então, né, o nosso sistema imune, né, vai ali cicatrizar aquela região, tá? Então, é por isso que se formam as estrias, tá? É que quando o nosso corpo entende que aquela região foi lesionada. Mas, na verdade, essa lesão, né, não foi por uma queda, enfim, foi ali, né, pelo estiramento da pele, devido ali ao crescimento uterino, né, ao crescimento das mamas. Tem as mulheres que desenvolvem estria ali no quadril, porque o quadril também, ele, né, ele fica mais largo, tá? Então, a estria nada mais é do que uma cicatriz. Ela se dá aí pelo processo de cicatrização, tá? E ela pode coçar, arder, mas ela, em geral, ela não causa danos, né, às mulheres, a não ser os danos estéticos, né? A questão da autoestima. Mas, assim, fisicamente ela não causa nada muito drástico, tá? E, assim, cerca de 50% das gestantes, elas possuem estrias no abdômen, nos seios, tá? Que é geralmente onde a gente tem mais o estiramento de pele, tá? E no início ela aparece vermelha, depois quando ela fica branca, ela fica definitiva. E muitas mulheres, gente, não sabem o que são estrias, por incrível que pareça, tá? Igual a minha mãe mesmo, quando engravidou, ela nunca tinha tido estria. Então, quando ela teve a sua primeira estria devido à gestação, ela se assustou e ela foi no médico para isso, vocês acreditam? Porque ela não sabia, porque ela não tinha. E aí o médico explicou que era normal, que isso podia acontecer, né, que é um processo de cicatrização, o corpo entendeu que ele foi lesionado, mas não tem nenhum problema. É mais essa questão estética, né? E assim, é muito normal, né, comum aí, né, 50% das mulheres. A mulher ela não precisa nem estar grávida para isso acontecer, né? A gente mesmo, né, quando a gente às vezes engorda ou ganha massa, né? A gente também tem ali, né, as estrias, tá? Muitas gestantes, gente, se lambuzam de óleos. Eu não sei se vocês já fizeram isso, tá? Isso sim pode ajudar. Mas para evitar a estria, a melhor orientação que a gente pode dar às gestantes é beber muita água, porque o óleo, teoricamente, serve para hidratar. Mas a hidratação ela tem que vir do quê? De dentro para fora. Então, assim, para combater a estria, se bem que estria é muito da genética da pessoa. Se ela for ter, não adianta. Mas, assim, algo que ajuda muito, né, é ali se hidratar bastante. Tá, gente? Então tá, né? A pele é uma outra alteração. Agora, qual alteração que tá faltando a gente falar?
Do humor? Oi? Falar do humor, porque gestante muda de humor, né? Então, essa questão hormonal é mais questão da instabilidade dos hormônios, né? Na verdade, né, o pico aí, a mulher, ela tá, né, no ápice dos hormônios. Mas como eu falei, né, no início da aula, hoje a gente vai falar mais das questões fisiológicas, não emocionais, mas das questões físicas, né? E quando a mulher engravida, né, qual que é o primeiro órgão a se modificar? Acho que depende, né, professor? Eu, quando engravidei, a primeira coisa que modificou foi quadril. Eu não tinha quadril e meu quadril enlargueceu. E lá Não, dentro mas assim, do útero. exatamente, né? Assim, a primeira coisa a se modificar, no caso, o órgão, é o útero, não tem como, né? O embrião, ele se desenvolve ali. Então, assim, o útero é o primeiro órgão, né, a se modificar. Vou até colocar a imagem aqui, né, como é que é a evolução uterina. Na verdade, ela tá com forma de desenho, mas só para vocês verem, tentarem entender mais ou menos. Ó, a gente sabe que o útero, ele evolui a cada semana, né? A cada semana a gente tem aí a evolução do útero, tá? E como até está escrito no slide, nos 2 primeiros meses, ele fica ainda dentro da cavidade pélvica. Então, as mulheres ainda nem desenvolvem aquela barriguinha, né? Aparentemente, ela tá normal, ela não tá grávida, né? E então, nos 2 primeiros meses, né, o útero ainda está dentro da cavidade pélvica, tá? E com 12 semanas ele já pode ser palpável. Então, se você for ali na cavidade pélvica, né, na sínfise púbica, mais ou menos ali, né, a gente já consegue palpar o útero, tá? E a partir de então ele vai crescendo, crescendo a cada mês, tá, gente? E não sei se vocês sabem, mas antes da concepção, né, antes da mulher engravidar, o útero ele é um órgão muito pequeno, tá? Eu já mostrei foto para vocês, né? Ele tem um formato mais ou menos triangular. Depois da concepção, o útero ele começa a crescer imediatamente, tá? O crescimento dele é muito rápido, tá? E no final das primeiras 8 semanas de gestação, ele já tem um tamanho assim de uma laranja. É até engraçado, né? Igual a Janaína falou que é um aplicativo, né? Que descreve bem aí o tamanho do útero e do feto, mas depois das 8 semanas de gestação, ele realmente já está aí no tamanho de uma laranja, tá? Como eu disse, às vezes ele é imperceptível no corpo da mulher visualmente, né? A mulher ainda, quando ela passa pela rua aí, né, ninguém imagina que ela tá grávida, mas o útero ele já tá ali no tamanho de uma laranja. Nas semanas seguintes da gravidez, o útero ele vai crescendo, né, progressivamente, tanto em relação ao seu volume, né, e tamanho. Ele também vai desenvolvendo uma forma mais arredondada, tá? Tanto que a barriga ela vai, né, tomando uma forma mais arredondada. E é nesse período aí, né, de 8 a 30 semanas, que o órgão começa a se tornar mais visível na região abdominal. Tá? Então, a gente consegue identificar que a mulher está grávida, né, a partir de 8 a 30 semanas. Tá? E o útero ele já é palpável, tá? Como eu falei, a partir das 12 semanas. Então, a gente consegue detectar, né, palpar o útero na altura do umbigo. Tá? A partir das 12 semanas, né, até as 30 semanas, a gente já consegue identificar o útero aí na região do umbigo, né? A gente consegue identificar ele ali na sínfise púbica até ali a altura do umbigo, tá? E durante a gravidez, o colo do útero permanece fechado, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas o colo do útero ele permanece fechado com uma membrana mucosa, né, para evitar que o feto seja expulso, né, da cavidade uterina, para evitar também que ele seja contaminado por bactérias e outros micro-organismos, tá? Então, o colo do útero ele se mantém fechado, tá? Ele só vai abrir novamente durante a dilatação cervical.
ali na hora do trabalho de parto, tá? E já nas últimas semanas de gestação, o útero ele alcança assim o seu ápice do seu desenvolvimento, né? É a fase que ele fica maior, porque ele cresce de acordo com o desenvolvimento fetal, tá? Então, mais ou menos nessa fase, ele pesa aí 1 quilo, mais ou menos, tá? E ele ocupa aí quase toda a região abdominal, tá? E quando a gente for palpar o útero, né? A gente consegue identificar ele ali, né? Da sínfise púbica, mais ou menos, até o apêndice xifoide. Tá, gente? É bem curioso. Não sei se vocês, né, terão a oportunidade de, né, de fazer a palpação em alguma gestante, mas a gente realmente consegue sentir, né, o útero, né, nessas duas extremidades, tá? Eu, como enfermeira, né, já realizei bastante pré-natal e, assim, aqui parece que é loucura, né, mas realmente dá para identificar o útero, tá? E durante o parto, né, o útero ele se desloca para a região pélvica. Na verdade, umas semanas que antecedem o parto, ele já se desloca ali para a região pélvica, né, que é até o chamado rebaixamento uterino, tá? E esse rebaixamento, né, é o modo que o feto se encaixa ali perfeitamente na bacia, né, para ele ter ali a sua passagem durante o parto vaginal. Tá, gente? E depois do parto, né, após a expulsão do bebê, o útero ele começa a regredir, né? E essa regressão, ela é um processo rápido, tá? Tanto que 1 hora após o parto, o útero ele já deve estar abaixo da cicatriz umbilical. A gente já deve conseguir palpar o útero abaixo da cicatriz umbilical. E logo após o parto, ele fica bem dura, como se fosse uma massa bem dura. Então, a gente consegue palpar, tá? A gente vai até ver semana que vem os períodos clínicos do parto, né? Mas já adiantando para vocês que 1 hora após o parto, o útero já tem que estar ali abaixo da cicatriz umbilical. Depois, ao longo dos dias, ele vai retornando ali para o seu local de origem. Tanto que se o útero não voltar para o local, é um perigo muito grande, né? Da mulher ter ali a atonia uterina, né? Que é o sangramento excessivo, né? E ela pode ter uma hemorragia severa, né? E ir até a óbito. Mas isso a gente vai ver na aula da semana que vem. Tá, gente? E a aula de hoje foi isso, tá? A aula de hoje foi isso. E agora eu vou explicar novamente como é que calcula a data provável do parto, tá? Como eu disse, eu vou gravar novamente, né, essa parte, porque meu computador não salvou a segunda parte da aula retrasada. Então eu vou explicar novamente. E quem quiser ficar, pode ficar, tá? Acompanhar novamente aí essa explicação. E, gente, lá no slide eu deixei, se eu não me engano, eu deixei 13 ou 14 questões para vocês fazerem, tá? Um questionário em relação à aula de hoje. E também deixei quatro datas ali, na verdade, quatro DUM para vocês calcularem a idade gestacional e dei mais um exercício aí sobre calcular a data provável do parto, tá? Em relação à idade gestacional, vocês vão conseguir treinar bastante, até demais. Haja folha de caderno, né? Então, vamos lá. Aí, semana que vem, a gente faz a correção aí do exercício da semana retrasada e da aula de hoje. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou explicar novamente como é que realiza aí o cálculo da data provável do parto. Então, vamos lá, gente. Vamos aí, né, regravar
o cálculo de data provável do parto, tá? Então, vamos lá. Aproveita que quem ficou aí, vamos aproveitar para participar para ficar mais dinâmico, tá? Então, vamos lá. Como eu já expliquei para vocês, né, quando a gente for realizar qualquer cálculo, né, de gestação, a gente tem que ter em mente a data da última menstruação, né? Ou seja para calcular a data provável do parto ou idade gestacional, tá? No cálculo aqui da data provável do parto, a gente vai utilizar duas regrinhas, tá? A gente vai jogar duas regrinhas em cima aí da data provável do parto, em cima aí da data da última menstruação, da DU, tá? Que é a regra de Nageli. Então, a gente vai pegar aí, né, a data da última menstruação, nesse caso aqui foi 15/1/2020, dessa gestante, tá? E a gente vai aplicar uma regra, tá? E como é que a gente aplica essa regra, professora? Primeiro a gente vai olhar um mês, tá? A primeira coisa que a gente vai observar é um mês. Observou um mês, aí sim a gente vai saber qual regra a gente aplica. Porque é o seguinte, né? Nos meses de janeiro a março, a gente usa a regrinha que a gente vai somar 7 dias ao dia. Sete dias ao dia, tá? Deixa eu botar aqui que não ficou legal. 7 dias ao dia, 9 ao mês. Então, essa regrinha de adicionar 7 mais 9 é os meses de janeiro a março. Tá? Então, vamos aí. Quanto que é 15 mais 7? 22, né? 9 mais 1, 10. Então, aqui a gente tem a data provável do parto, 22/10/2020, né? No caso, essa criança aqui já nasceu. E esse aqui, gente, essa regrinha é, né, para os meses de janeiro a março, tá? Só que tem outra possibilidade aí, né? E se a data da última menstruação dessa mulher for de abril a dezembro? Então, a gente vai aplicar outra regrinha, tá? Como eu falei, para facilitar a vida de vocês, observe sempre o mês. A primeira coisa que você observa é o mês. Esquece o dia, esquece o ano. Olhou o mês, né? É entre abril e dezembro, então você vai utilizar a regrinha que soma 7 ao dia, soma 7 ao dia, diminui 3 ao mês e soma 1 ao ano, tá? Então, vamos lá. Quanto que é 15 mais 7? 22, né? 10 menos 3, 7, né? Aí, no caso, 2019 mais 1, 2020. Então, a data provável desse futuro bebê, que no caso que já nasceu, é 22/7/2020. Tá, gente? Então, assim, não tem erro não, tá? Aqui, né, são duas regras. Para você aplicar ela, você vai observar o mês. Se for de janeiro a março, 7 mais 7 mais 9. E se for de abril a dezembro, mais 7 menos 3 mais 1. Agora, uma pegadinha que eu falei que não ia explicar para vocês e vou explicar, né? Que é o seguinte, a gente tem que observar também, né, após o mês, o dia. Por quê? Se o dia for lá para o final do mês, vamos supor que essa mulher aqui, a última data da menstruação dela foi 25, foi 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25
do 10, né? Deixa eu pegar o quadro branco aqui, que é melhor. Ó, vamos supor que a data da última menstruação dessa mulher foi 25 do 10. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai aplicar qual regra? Me digam aí, quem tá aí. Vai ser a segunda regra, de abril a dezembro? Isso aí. Qual regra é essa? Eu anotei. Eu não recordo o nome. Vamos lá, você tem que saber. Eu anotei, né? Anotei ainda ontem, estava dando uma olhada nele ainda, porque eu estava, para poder não esquecer. Peraí. E onde foi que eu anotei? Ó. Vamos lá. Vai ser, né, o mais 7. Peraí. Mais 7 ao dia. Tá. Mais 7. Aí vai ser. Ai, meu Deus, peraí. Menos 3, mais 1. Menos 3 ao mês, é isso? Isso. Mais 1 ao ano. Mais 1 ao ano. Beleza. E agora? Quanto que é 25 mais 7? Então, é isso que eu tô tentando lembrar aqui. Vai dar 32, né? Então não vai dar. Então a gente vai contar, vai dar dia 2. Vai pular. Não, meu Deus, eu esqueci como eu anotei aqui, ó. Mês tem no máximo tem um dia, vai contar o próximo mês, caso maio. Ah, tá. Professor, não sei explicar, não. Eu sei que não vai ser 32, não tem como colocar. Eu só sei que a gente vai colocar aí dia 2 e vai pular lá o 10 para 11, mês 11. Porque já vai entrar em maio. Então, o mês 10 tem quantos dias? Janeiro, março, abril, maio, junho, julho. 31, não é? 31, é. Então, vamos lá. Vamos contar 7 aí até dia 31. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Existe 32? Não. Então, vai pular aí para o dia 1º, correto? Correto, gente? Sim. Mas aqui no mês 10, o que acontece? Então, aí... Peraí. Aí vai para o próximo mês, Se né, do no dia caso. 25 mais 7, pulou para outro mês, porque não existe 32. Então, aqui vai virar... Vai virar 11. mês Vai virar 11. mês 11. Tá? Então, gente, fixem isso na cabeça de vocês, tá? O dia, mais ou menos, do dia 25 para lá, né, tem pegadinha, tá? Se vocês olharem e baterem o olho e for final do mês, fiquem atentos, tá? Porque se passar do dia 30 ou 31, dependendo do mês, tá? O mês automaticamente vai virar aqui. No caso aqui, virou 11, né? Quanto que é essa subtração aí? 11 menos 3 vai dar 8, né? 8. É, 8. 19 mais 1? 2020. No caso, essa criança aqui também já nasceu, né? Uhum. Então, né, a data provável aí desse feto seria 1/8 de 2020. Tá, gente? Uhum. Então, assim, independente, né, dos meses, se for final do mês aqui, a gente tem que observar porque vai mudar aqui. Beleza? Uhum. Recapitularam aí?
Lembrei. Gente, tá Professora, tranquilo? Deu para entender o cálculo? Como que chama mesmo essa regra? Nageli. Essa da data provável do parto, tá? A outra é cálculo de idade gestacional mesmo. Tá, gente? Ok. Façam os exercícios. E, gente, uma informação muito importante, tô despedindo, esqueci de falar com vocês. Eu já marquei a data da AV2, da AV3 e da recuperação. Então, assim, fiquem atentos para quem já gosta de estudar com antecedência. Eu já coloquei lá a data da prova, o que vai cair em cada prova, tá? Ok. Então, fiquem de olho lá, tá? Então é isso. Agora eu fui mesmo. Tchau. Tchau, professora. Bom descanso. Até. Pra Tchau, vocês bom também. descanso. Fica com Deus.